Bom, para quem acompanha a nossa imersão de hoje, já parou para notar uma coisa curiosa. Como as pessoas mais competentes e éticas de uma empresa, sabe, aquelas que realmente resolvem os problemas, muitas vezes são as que menos fazem barulho sobre o próprio trabalho. Ah, isso é bem comum, na verdade. É um padrão. Pois é, a gente vive numa cultura corporativa que, tipo, idolatra totalmente o esforço visível. Aquele funcionário que vira a noite trabalhando, que manda e-mail de madrugada, que corre de um lado para o outro apagando incêndio o dia todo. Esse costuma ser o grande herói da semana, né? Com certeza. O mercado adora premiar esse perfil dramático. Exato! Mas e se eu disser que a verdadeira excelência, o nível mais alto de amadurecimento profissional que alguém pode alcançar, é, na verdade, totalmente invisível? Olha, essa é uma premissa muito forte. Sim, e é exatamente por isso que hoje a gente vai mergulhar num texto brilhante do Everton Andrade sobre desenvolvimento profissional. E a nossa missão aqui não é ficar listando aquelas dicas genéricas de produtividade ou repetir jargões corporativos chatos que ninguém aguenta mais ouvir. Ninguém merece mais um papo de mindset, né? Nossa, nem me fale. Então, vamos destrinchar isso de um jeito diferente. A gente vai usar uma história fascinante sobre logística pesada para entender a psicologia por trás de quem faz o certo com muito sacrifício e de quem faz o certo sem nem perceber. E essa história subverte muita coisa que a gente aprende sobre sucesso. Porque o texto do Everton joga a gente direto num cenário bem cru, bem implacável. Qual é o cenário exatamente? O pátio de uma grande transportadora lá no Porto de Santos. Imagina o caos daquele lugar, sabe? Centenas de contêineres, aquelas carretas gigantes manobrando milimetricamente, o barulho ensurdecedor de motor a diesel o tempo todo. E aquele calor absurdo do litoral, imagino. Nossa, um calor terrível. É um ambiente que não perdoa erros, tem uma pressão constante para não atrasar a cadeia de suprimentos de clientes gigantescos. E bem no epicentro disso tudo, a gente tem o Marcos. O veterano. Isso. O Marcos é um encarregado de pátio com quase 30 anos de casa. A função principal dele ali é manter a engrenagem girando a qualquer custo. Ele já viu de tudo. E do outro lado do ringue, digamos assim, a gente tem o Vinícius, que é um jovem supervisor recém-formado. O Vinícius tem aquela visão de mundo inteiramente construída em cima de planilhas, de eficiência, otimização. Aquele olhar bem moderno de gestão, né? Tudo tem que seguir o processo, bater a meta. Perfeito. E é através dos olhos do Vinícius que a gente acaba testemunhando um dilema ético e operacional incrível. Porque numa tarde de calor insuportável, um caminhoneiro autônomo chega na transportadora com um problema grave. O sistema de refrigeração do caminhão dele simplesmente pifou. Pifou no meio do porto. Pifou. E ele está carregado de produtos perecíveis. Se nada for feito urgente, a carga inteira vai apodrecer em poucas horas. O que cria um ponto de tensão gigantesco na história. Porque pelas regras estritas da empresa, a resposta para esse caminhoneiro deveria ser automática e implacável. Recusar a carga e ponto final. Mandar o cara embora. Exatamente. O erro foi do equipamento do motorista. A transportadora não tem nenhuma responsabilidade legal sobre aquilo. E se eles pararem a operação para ajudar um caminhoneiro autônomo, isso significa atrasar a fila inteira de clientes VIPs. Para a mente matemática do Vinícius, a equação é super simples, a regra diz não, então a resposta é não. Acabou. Mas é aí que a máquina de processos dá uma travada. O Vinícius observa que o Marcos, o veterano, hesita. O texto descreve que o Marcos entra num conflito visível ali. Ele sabe a regra de cor, mas ele também enxerga o desastre financeiro absoluto que aquele motorista vai sofrer se a carga estragar. Seria uma ruína injusta pro motorista, né? Uma falência instantânea. E aí o Marcos toma a decisão de agir. Ele simplesmente vira o pátio do avesso. Reorganiza 3 docas improvisadas, entra em atrito com 2 gerentes pelo rádio para pedir umas autorizações que saem totalmente do escopo dele. Ele compra uma briga enorme Gigante. e, no fim das contas, ele consegue transferir toda a carga perecível para um container refrigerado da própria transportadora. Ele salva a carga e salva a vida do motorista. Caramba. Mas assim, ele não faz isso sorrindo, né? Porque o texto foca muito nesse detalhe. De jeito nenhum. Ele passa a tarde inteira reclamando. E essa é a grande chave para o primeiro conceito que o autor traz, que é a consciência como juiz interno.
O Marcos resmunga sobre o calor, esbraveja contra a burocracia, xinga o motorista que não fez a manutenção. Ele faz a boa ação, mas fica irritadíssimo. Exato! Ele chega ao fim do dia completamente exausto, suado e irritado por ter tido que resolver aquilo. E é exatamente aí que eu quero colocar o dedo na ferida dessa história. Espera um pouco, porque se a gente for olhar friamente, o Marcos fez a coisa certa, mas ele transformou isso num fardo imenso para si mesmo. Com certeza, foi um peso. Então, quem tá de fora olha e pensa, tipo, poxa, ele ajudou, mas reclamou o tempo todo. Isso não diminui o valor ético da atitude dele. Sabe, se fazer a coisa certa exige tanta energia negativa, será que ele é realmente um bom profissional? Ou só que alguém que cedeu à pressão da própria culpa? Eu vejo por outro ângulo, e o autor também. O que é fascinante aqui é que a reclamação constante não diminui o mérito dele de forma alguma. Na verdade, ela apenas revela o estágio exato de desenvolvimento em que o Marcos se encontra. Qual estágio seria esse? O Everton Andrade chama isso de estágio da transformação, ou a perspectiva do filósofo. O Marcos faz o que é justo por pura força de disciplina. O atrito existe porque o nosso cérebro humano é programado para economizar energia o tempo todo. Faz sentido. Seguir a regra cega de mandar o caminhão embora não custaria nenhuma caloria mental para ele. Nenhuma. Era saída fácil. Mas a bússola moral do Marcos exigiu que ele nadasse contra a correnteza da conveniência. Ele teve que lutar contra a própria preguiça e contra as regras da empresa. O atrito mental gera uma fadiga física real. Então a exaustão dele no fim do dia é literalmente o preço de contrariar a inércia do sistema? Exatamente. O Marcos é o que podemos chamar de profissional ético. Ele faz o certo, sim, mas isso custa muito caro para o sistema nervoso dele. Ele ainda opera no reino do esforço. Fazer o certo no começo cansa demais. O filósofo, como diz o autor, ele age por dever. Sofre com o peso da própria consciência, mas não cede. Nossa, e o que me leva a uma reflexão muito importante sobre o mundo real. Nas empresas de hoje, a gente vê muita gente no estágio do Marcos. Pessoas que evitam que os projetos desmoronem, que cobrem as falhas dos colegas, mas que chegam em casa completamente esgotadas. Sentindo que o ambiente de trabalho é uma verdadeira trincheira, né? Exato. É uma luta diária entre o que a planilha da empresa exige e o que a decência humana pede. Mas, olha, se o Marcos representa essa força bruta da ética, esse atrito constante, a grande pergunta que o texto propõe é qual é o próximo nível. A evolução disso. Isso. Como alguém sobrevive a isso sem entrar em colapso mental? E é para responder essa dúvida que a narrativa nos tira do Porto de Santos e nos leva lá para o interior. É uma mudança de cenário de paradigma bem drástica na história. Demais. Semanas depois de todo esse caos do caminhão, o Vinícius e o Marcos viajam para visitar uma cooperativa menor. O lugar é liderado por um homem conhecido como Seu Juca. E ele tem uma fama interessante, né? Sim, o Seu Juca tem uma reputação quase mítica. O pátio dele é conhecido como o mais fluido, organizado e pacífico de toda a região. E aqui é que a coisa fica realmente interessante. No meio da visita, enquanto o Seu Juca, que está vestido de terno, conversa com eles, um desastre acontece. O que rolou? Uma empilhadeira faz uma curva errada no pátio e simplesmente tomba um palete gigantesco cheio de caixas de leite bem no meio da via principal. É o tipo de incidente que, num pátio normal, geraria gritaria, rádio chiando para todo lado, muita irritação. Especialmente porque o erro foi de um fornecedor externo, paralisando a operação toda da cooperativa. Perfeito. O contexto é de crise total. Mas qual é a reação do Seu Juca? Ele interrompe a frase, caminha calmamente até a parede, pega uma vassoura e começa a ajudar o operador apavorado a limpar o leite espalhado e recolher as caixas. Ele faz isso de terno. De terno. E o mais chocante de tudo, sem mudar o tom de voz, sem dar sermão no operador. Ele fica conversando sobre trivialidades com uma serenidade que chega a ser perturbadora para o jovem Vinícius. Imagino a cara do Vinícius vendo isso. Ele não acredita. O Seu Juca simplesmente resolve o caos e volta para a reunião como se absolutamente nada tivesse acontecido. Mas o ápice, a cena que muda tudo na cabeça do Vinícius,
Vem no momento da despedida. Quando ele tenta entender a lógica por trás daquela calma quase alienígena do seu Juca. Sim. O Vinícius não se aguenta e pergunta, seu Juca, como o senhor conseguiu não se irritar com aquele leite derramado? Como foi lá ajudar a sujar o próprio terno sem reclamar de um erro que nem era da sua equipe? E a resposta do seu Juca é de uma confusão super honesta. É incrível, ele franze a testa e diz, ajudar com leite? Ah, eu nem me lembrava mais disso. Alguém tinha que limpar para o fluxo continuar, não é? E essa frase, essa amnésia sobre a própria boa ação, é o núcleo do segundo grande conceito do texto, que é a transmutação ou a perspectiva do sábio. O seu Juca alcançou um nível de desenvolvimento humano onde a virtude não é mais uma escolha consciente. Não exige mais energia dele. Exato. Tornou-se o que a psicologia chamaria de competência inconsciente. Quando ele pega a vassoura, não tem um tribunal interno deliberando. Sabe, tipo, eu deveria ajudar para ser um bom líder. Ele simplesmente age. A ética deixou de ser um comportamento que ele pratica e passou a ser a própria natureza dele. Olha, agora eu preciso puxar o freio de mão e fazer o papel de advogada do diabo aqui. Porque essa ideia é muito linda na filosofia, na teoria. Mas vamos olhar para a realidade dos escritórios hoje. A gente vive na era do marketing pessoal. O LinkedIn está aí para provar isso. Pois é. As empresas operam baseadas em avaliações de desempenho, naqueles famosos KPIs que medem cada passo que um funcionário dá. Se um profissional resolve um problema gigantesco, varre o chão e esquece que fez isso, ele não posta na rede social, não coloca no relatório semanal. No ecossistema de hoje, ter amnésia sobre os próprios feitos não é um suicídio de carreira. Olha, você tocou no ponto central. Se a gente conectar isso com uma figura maior de como sistemas complexos operam, vamos ver que o mundo corporativo atual tem de fato uma falha de design trágica ao lidar com esse tipo de perfil. Uma falha como? O que o seu Juca demonstra é o conceito de invisibilidade do mérito. O verdadeiro mestre resolve problemas de uma forma tão orgânica que a crise nunca chega a escalar. Ou, quando explode, é neutralizada com tanta fluidez que parece que não foi nada grave. E isso acaba passando batido pelas chefias. Totalmente batido. Imagina uma pessoa que trabalha com tecnologia. O programador que faz barulho é aquele que deixa um erro passar. O sistema cai na sexta-feira à noite e ele vira o fim de semana trabalhando alucinadamente para consertar. Na segunda-feira, ele é o herói cansado da equipe. Todo mundo aplaude ele. Sim. Mas o seu Juca, da tecnologia, é aquele que antecipou o erro na terça-feira à tarde, reescreveu a linha de código silenciosamente e foi para casa no horário normal. Ninguém percebeu nada. Não houve crise para gerar visibilidade. É a velha máxima de que a verdadeira eficiência é entediante para quem assiste. O herói invisível é penalizado justamente porque ele não permite que o incêndio tome proporções cinematográficas. Exatamente. Para a mente orientada a métricas de vaidade, como a do Vinícius lá no começo, o valor está no drama da resolução. Mas o ápice da maestria não tem drama nenhum. A invisibilidade do mérito acontece porque o sábio e a ação são a mesma coisa. O fluxo precisava ser restaurado. Ele restaura o fluxo. A equação acaba aí. Não tem sobra de ego para exigir reconhecimento. Nenhuma. Isso é profundamente libertador, mas também é muito intimidador. Porque, poxa, escancarar essa diferença entre o Marcos que sofre e reclama e o seu Juca que flui e esquece, obriga a gente a se perguntar como se cruza esse abismo. Como alguém deixa de gastar toda a energia lutando contra a frustração para se tornar a pessoa de terno que limpa o caos com um sorriso. E o texto nos dá a resposta logo depois, na viagem de volta para o litoral. Isso. O Vinícius fala para o Marcos que percebeu a diferença entre os dois. Ele aponta que o Marcos foi um filósofo brigando consigo mesmo naquele dia do caminhão quebrado. E o Marcos responde com uma clareza incrível. Ele diz, é verdade. O seu Juca já não luta mais. Eu ainda preciso me lembrar de ser justo. Ele simplesmente é. O que revela que o Marcos tem total consciência do próprio estágio, né? Ele sabe que a retidão dele ainda é uma ferramenta externa que ele precisa sacar e usar com muito esforço.
Enquanto para o seu Juca, a retidão é o próprio esqueleto dele. E lendo essa troca entre os dois, me ocorreu uma analogia que talvez explique exatamente como o cérebro humano processa essa transição toda. É tipo o processo de aprender a dirigir um carro com câmbio manual. Nossa, faz todo sentido. Né? Quem já passou por isso vai se identificar na hora. Nas primeiras aulas de autoescola, você é o Marcos. Tem um bombardeio de sobrecarga cognitiva. Você precisa pensar de forma consciente em cada micromovimento. Pisar na embreagem com o pé esquerdo, sentir o ponto de fricção, olhar o retrovisor. Sincronizar o acelerador sem deixar o carro morrer é um terror. É tanta energia gasta que dirigir por 10 minutos parece uma maratona. É exaustivo. Mas aí, os anos passam, a prática acumula e, de repente, você se torna o seu Juca do volante. Você entra no carro, dirige 20 quilômetros até o trabalho, ouvindo música, pensando na vida, e quando estaciona, não consegue nem se lembrar de ter trocado de marcha. A ação se tornou totalmente invisível para sua própria consciência. Exato. A diferença monumental aqui é que a gente não está falando só de coordenação motora para engatar uma segunda marcha. Estamos falando de desenvolver uma memória muscular ética. E a mecânica dessa analogia é muito precisa. Mas, na verdade, a transição no campo ético é ainda mais profunda, porque envolve o nosso sistema de regulação emocional. E é por isso que o último conceito do autor, a prática como via de acesso ou a lei da repetição, é tão fundamental. Como ele explica isso na história? No texto, o próprio Marcos usa uma expressão maravilhosa do jargão de logística para explicar como ele pretende chegar no nível do seu Juca. Ele diz que precisa continuar carregando o porco. Carregar o porco. É uma expressão muito visceral. O que significa isso na prática do desenvolvimento humano? Significa abandonar de uma vez por todas o mito do talento nato ou da iluminação repentina. Ninguém nasce com uma resiliência inabalável ou com uma paciência divina diante da incompetência alheia. A única forma conhecida pela neurociência e pela psicologia de transformar o esforço doloroso em fluidez inconsciente é a habituação extrema através da repetição sobre fogo. Tipo, vivendo as situações de verdade. Sim. Como você constrói essa memória muscular moral que você falou? Resolvendo 1000 crises, engolindo 1000 sapos, escolhendo a ação correta em detrimento da fácil centenas de vezes, mesmo quando seu corpo implora para seguir o atalho burocrático. Então, quando o seu Juca não se irrita com leite derramado, não é porque ele tem, sei lá, um dom espiritual superior ao do Marcos. De jeito nenhum. O sistema nervoso do seu Juca apenas não registra mais aquilo como uma ameaça ou um estresse colossal. Sabe por quê? Porque nas últimas 3 décadas ele carregou o porco de limpar os erros dos outros tantas vezes que o cérebro dele otimizou a resposta. A biologia se adaptou. Isso. A amígdala dele não dispara mais um alarme de raiva. O que antes era uma crise que exigia um esforço moral gigantesco, hoje é apenas uma terça-feira comum na vida dele. A repetição exaustiva, forjada na disciplina, literalmente altera as vias neurais de como a gente lida com a frustração e a injustiça. A prática cria a natureza. Nossa, o seu Juca não nasceu seu Juca. Ele foi forjado nos pátios quentes, até a ética virar reflexo. Que coisa fantástica. Então, o que tudo isso significa para a vida prática das pessoas que estão escutando a gente agora? É o momento de juntar as peças. Se a gente juntar o calor do pátio em Santos, a serenidade de terno no interior e o conceito de carregar o porco, a gente tem um mapa de autoavaliação muito revelador. A jornada de hoje convida quem nos ouve a olhar para o próprio momento profissional. Em qual estágio você que está ouvindo se encontra hoje? O seu momento é de transformação? Você é o profissional ético que age como Marcos? Aquela pessoa que impede que os projetos afundem, que faz o que é certo, mas que sente o atrito de cada decisão? Aquela pessoa que briga com o sistema e volta para casa com a mente moída pelo cansaço. Ou será que você já consegue vislumbrar o estágio de transmutação, onde as crises ao seu redor são absorvidas e resolvidas com a naturalidade de um sábio, de forma tão fluida que o mérito se torna invisível até para sua própria memória? E aqui cabe a mensagem mais reconfortante de toda essa análise.
Se a sensação ao chegar em casa é de esgotamento total por ter lutado para manter a qualidade, por ter defendido o caminho correto quando todos queriam o atalho, é vital entender uma coisa. Esse cansaço não é um sintoma de fracasso. Não significa falta de inteligência emocional ou que você não serve para o cargo. Pelo contrário. A exaustão moral e mental é a prova física de que o caráter está sendo construído, né? Exatamente. É a dor do crescimento. É a musculatura ética rompendo fibras no estágio do filósofo para, lá no futuro, ter a força silenciosa do sábio. É lindo isso. Ninguém chega à fluidez sem antes pagar o pedágio do atrito. É reconfortante saber que reclamar e sofrer não anula o bem que está sendo feito. É só parte do doloroso processo de carregar o porco. Com certeza absoluta. Mas toda essa reflexão entre o esforço doloroso do Marcos e a maestria serena do seu Juca, especialmente no mundo corporativo viciado em aparência, nos deixa um questionamento que vai muito além da atitude individual. Qual questionamento? Isso levanta uma questão estrutural importante. A gente vive na era da hiperconectividade do monitoramento constante. Os departamentos de gestão de pessoas desenham sistemas de avaliação inteiros baseados em quem consegue provar que gerou impacto. Mas, se a premissa de que o auge do desenvolvimento é marcado pela invisibilidade do mérito for verdadeira, onde os mestres resolvem problemas antes que eles existam e esquecem dos favores vitais que prestam em silêncio, como as estruturas atuais podem estar punindo a verdadeira excelência? Nossa, esse é um tapa na cara da gestão moderna. Sim. Será que os sistemas de promoção não se tornaram máquinas de premiar profissionais medianos que sabem fazer barulho? Enquanto as pessoas que realmente mantêm a estabilidade das empresas permanecem estagnadas, invisíveis e incompreendidas por planilhas que não sabem medir a paz que elas trazem para o ambiente? É um paradoxo gigantesco para a gente terminar. A métrica que deveria encontrar os melhores acaba cegando a empresa para quem realmente faz a diferença. A paz não gera gráficos coloridos no relatório de fim de mês, né? Fica o desafio de olhar para o próprio ambiente de trabalho na próxima semana com uma nova lente. Em vez de focar só em quem está no palco anunciando vitórias, tente identificar quem são os gigantes silenciosos nos bastidores, mantendo tudo de pé enquanto varrem o chão de terno. Fica a reflexão para quem acompanhou a nossa imersão de hoje. Muito obrigada pela companhia e até a próxima.